Deus é bom. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse dia. Louvamos o teu nome, ó Deus, por mais uma manhã que se renova a cada dia. Te agradecemos pela tua palavra, que o teu Espírito Santo possa falar conosco, que o teu Espírito Santo possa nos ativar mais uma vez neste dia, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nossas vidas. Nós te agradecemos por essa live de oração, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Como de costume, vamos meditar na palavra do Senhor, um devocional. E logo em seguida nós vamos estar orando, pelos enfermos e por outras causas que estão compartilhando conosco, que precisam que o Senhor atue, entre com um milagre na vida deles. Tá? Então, para quem tem nos acompanhado, sabe que nós temos uma lista, que está chegando aí pelas redes sociais, está chegando por telefone, por amigos, amigos de amigos. Então tem muita gente clamando pelos enfermos, muita gente mesmo. Então por isso que a gente não menciona o nome, são muitos nomes. Sempre quando orarmos vamos falar da lista. Além da lista que eu recebo aqui, tem uma lista que a igreja recebe. Então nós compartilhamos essa lista também, estamos orando juntos. Tanto aqui quanto na sala de oração da meia-noite. Porque nós entendemos que juntos nós somos mais fortes. Amém? Então você que está chegando aí agora, nós já oramos. A paz, a avó do Gabriel, dona Nacibeia. Deus abençoe, tá? Depois que eu vejo que a senhora entra, estou sem óculos, vou pegar meu óculos sexta-feira. Então é difícil de ler todo mundo que está chegando aqui. Que Deus abençoe a vida da senhora. Todos que estão entrando aí, sejam abençoados em nome de Jesus. Perdão. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes. Juízes, capítulo 7. Então vamos lá. Juízes, capítulo 7. Apenas os primeiros versículos para que possamos meditar aqui na palavra do Senhor. A partir do 1. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas em suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Até aqui o versículo 2, por enquanto. Não sei se você já conhece esse texto, mas eu estava meditando agora pela manhã e o Senhor falou muito comigo. É um texto conhecido, eu já ministrei esse texto, talvez você também já tenha escutado várias vezes esse texto, e ele é muito rico e tem muitas revelações. Então eu queria compartilhar aquilo que eu recebi do Senhor nessa manhã, aquilo que Ele falou comigo, o que eu fui ministrado, e eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Primeira coisa que eu queria compartilhar contigo é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Nesse versículo que nós lemos, Deus olhando para Gideão e todo aquele exército de 32 mil homens, Deus diz: não, tem muita gente contigo. Se eu te entregar os medianitas em tuas mãos, Israel vai se vangloriar dizendo que foi na força do próprio braço. Tem muita gente. Isso não é milagre. Tem muito recurso. Vocês não precisam de mim. Então, eu não sei a situação em que você está vivendo. Eu não sei se você está com muito recurso, se tem muita gente a seu favor. Eu sei que se você tem muito recurso, tem muita gente a seu favor e as coisas estão muito favoráveis, Deus vai tirar alguma coisa para que você possa ser dependente dele. Não sei quanto a você,
mas na maioria das vezes nós nos apegamos ao Senhor, nós buscamos com mais intensidade, nós nos lembramos, né, de meditar mais na palavra no momento de escassez, no momento que estamos com muita dificuldade, no momento que nós precisamos do Senhor. Infelizmente, quando na verdade isso deveria ser um estilo de vida. Se você já chegou no nível que você busca o Senhor independente da circunstância, que você ama ter relacionamento independente do momento em que está vivendo, ótimo, esse é o propósito. Fomos criados para isso. Mas na maioria das vezes isso não é bem uma verdade. Mas na maioria das vezes a bênção que nós recebemos acaba virando uma maldição. Nós pedimos muito por um bom emprego e quando um bom emprego chega, nós não temos tempo para o Senhor. Pedimos um bom carro, uma boa casa e quando isso acontece, nós não temos tempo para o Senhor. Então a bênção, em alguns momentos, ela vira maldição. Mas quando nós adquirimos maturidade, entendemos, né, que não é a bênção, mas é o Senhor que abençoa, que Ele é a prioridade, né, que o reino e a justiça vêm em primeiro lugar, né, aí nós vamos viver a bênção na plenitude, porque as demais coisas são acrescentadas. Precisamos buscar o Senhor, precisamos buscar o reino e a justiça em primeiro lugar. E aqui o Senhor está dizendo o seguinte para Gideão: 32.000 são muitos homens. Tudo bem que o exército inimigo é muito maior, mas 32.000 é muita gente. E vocês vão se vangloriar. Eu não divido minha glória com ninguém. Então Deus atua na escassez. Deus atua no momento em que os olhos humanos não conseguem enxergar a vitória, não conseguem enxergar a luz no fim do túnel. E talvez você esteja assim nessa manhã, né? Olhando para o seu dia, olhando para os recursos, olhando para os desafios, olhando para os compromissos e não vendo uma saída. É aí que Deus vai atuar. Entenda isso. Deus atua na escassez, na dificuldade, na adversidade, porque milagre é o que o homem não pode fazer. Nós falamos isso todos os dias. O que o homem pode fazer é natural, então faça. Vá até o limite do seu natural para que Deus possa entrar. É isso que nós precisamos entender. E Gideão aqui tinha muitos recursos, tinha muitos homens, né? Homens preparados, e o Senhor falou para Gideão: olha, tem muita gente, desça, e aqueles que eu disser que vão ficar, eles ficarão. Aqueles que eu disser para você mandar eles embora, mande-os embora. E Gideão, com 32 homens, estava confiante que o Senhor entregaria o exército inimigo em suas mãos. E agora o Senhor está dizendo que vai diminuir. Nós também temos esse sentimento, né? Quando tudo está favorável, parece que a nossa fé é inabalável. Mas quando os recursos começam a faltar, as adversidades começam a bater a nossa porta, parece que a fé vai esmorecendo e as dúvidas, as interrogações ficam rodando em nossa mente, ficam tentando entrar em nosso coração para nos abater. Então entenda, Deus não precisa dos seus recursos, Deus não precisa de muitos homens ao seu favor, Deus precisa somente que você creia. E tem algumas chaves que nós precisamos tomar posse nesta manhã para que possamos viver o milagre e o Senhor nos dá a vitória. Uma delas é que nós não podemos ter medo, querido. Nós não podemos temer. Lembra de Josué? O Senhor chama Josué e fala: levanta-te, põe-te de pé, eu quero falar contigo. Então essa palavra é para você. Vou abrir um parêntese aqui. Levanta-se e ponha-se de pé. O Senhor quer falar contigo. E ele diz: não foi eu que te ordenei, então não tenha medo, né? Tenha coragem. Foi o Senhor que te ordenou. Foi o Senhor que te chamou. Foi o Senhor que te vocacionou. Então, não tenha medo. Primeira coisa é: saia desse lugar de prostração. Ponha-te de pé, eu falo contigo. O Senhor dos Exércitos está dizendo: não temas. Eu não sei se você sabe, mas tem uma curiosidade. A Bíblia tem registrado 366 vezes a palavra não temas. Isso é lindo demais, porque nós temos 365 dias no ano. E no ano bissexto, que acontece a cada 4 anos, tem um dia a mais, que é 29 de fevereiro. Então Deus é tão lindo que, coincidentemente, né? Eu não creio, eu creio que realmente é para que eu e você entenda
que tem um não temas para cada dia do ano. 366. Pastor, mas e no ano bissexto? Tem um lá que está reservado para o dia 29 de fevereiro, um não temas para você e para mim. Então, todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, o Senhor está nos dizendo: ponha-se de pé, tem uma palavra para você. Qual é essa palavra? Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu te ajudarei. Não temas, você não está sozinho. Todos os dias. Então, a chave para alcançar a vitória é não temer. E aí, desses 32 homens que estavam com Gideão, o Senhor fala para Gideão o seguinte: diga para os 32 homens que aqueles que estiverem se tremendo de medo, que eles podem voltar para o arraial. Não permita que eles fiquem. O que o Senhor está dizendo? Com medo, não dá para caminhar comigo. Porque a palavra diz o quê? Que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Qual é o verdadeiro amor? É o ágape, é o amor de Deus. E Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por mim e por você, para que eu e você tivesse vida e vida em abundância, tivesse a Zoe, tivesse a vida de Deus. Então Ele disse: olha, vocês que estão tremendo de medo, podem voltar. Qual era a expectativa de Gideão? Eram guerreiros, treinados, 32 mil. E aí o Gideão começa a se frustrar nas suas expectativas. Porque de 32 mil, 22 mil foram embora. Estavam com medo. E aí o que acontece? Não viram a glória de Deus. Voltaram para casa, para a zona de conforto, e não viram, não tiveram uma experiência com o Senhor. Então entenda algo: se você tiver medo, você vai retroceder. E o Senhor não se agrada naqueles que retrocedem. Então não tenha medo a ponto de retroceder. Tenha medo a ponto de depender de Deus. Tenha medo a ponto de pedir para que Ele te encha com amor que lança fora todo medo. E aí entenda que não é você, é Ele. Lembra de Davi? Saul morrendo de medo. O exército muito imponente que era Israel morrendo de medo. E de repente chega um menino, né? E diz: quem é esse incircunciso para falar assim do povo de Deus? Eu vou até ele e vou arrancar a cabeça dele ainda hoje. E Davi faz o quê? Com 5 pedrinhas, uma funda, uma vara nas suas mãos, porque ele era um pastor de ovelhas, ovelhas que nem eram dele, ovelhas do seu pai, assim como nós pastores. As ovelhas não são nossas, as ovelhas é de Jesus, mas nós estamos o tempo inteiro com a vara e o cajado para bater nas ovelhas? Claro que não, para defendê-las do leão, para defendê-las do urso, para defendê-las dos falsos mestres, né, dos falsos profetas. E aí, voltando aqui para Davi, quando ele vai até o gigante, o Golias, qual é o questionamento? Sou eu, por um acaso, um cão para que você venha até mim com varinha na mão? E aí Davi responde: você vem contra mim com escudo, com escudeiro, com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E você conhece o final da história. A palavra que foi declarada, que ele arrancaria a cabeça daquele incircunciso, aconteceu, porque ele foi contra o Senhor, ainda que tivesse medo, entendendo que não era ele, não era a sua espada, não era a sua lança, apesar de não estar com nada disso, que ele abriu mão de tudo isso, porque ele entendia que era em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que não perdeu nenhuma batalha, nunca perdeu nenhuma batalha. Então entenda algo: nós precisamos sempre ir em nome da espada do Senhor, nós precisamos sempre ir em nome do Senhor dos Exércitos, assim como Davi. E é interessante que foi a mesma coisa que o Gideão fez, direcionado pelo Senhor. E aí, vamos lá, voltando aqui, fechando parênteses, falando sobre Davi, voltamos para Gideão. Então foram embora 22 mil pessoas, 22 mil guerreiros, restando apenas 10 mil. 10 mil parece um bom número, mas entenda algo:
O texto diz, depois você lê aí todo o capítulo 7, que eles eram muito numerosos. Deixa eu ver aqui, eu anotei. Aqui, o versículo 12 diz assim, ó, eles eram tão numerosos como nuvem de gafanhotos. Você já viu como é nuvem de gafanhotos? Você não consegue ver, fica tudo preto. Eles eram tão numerosos como nuvem de gafanhotos. E eles eram ricos. Não sei se você sabe, mas camelo é muito caro, até nos dias de hoje. E o mesmo texto, no versículo 12, diz que o número de camelos do exército inimigo era como a areia da praia que não se pode contar. Meus queridos, um exército tão numeroso como nuvem de gafanhotos e muito imponente, poderoso e com recursos financeiros, porque o número de camelos que eles tinham eram tão numerosos como a areia da praia que não se podia contar. Então imagina o número do exército adversário. É isso. Deus está dizendo, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho, a quantidade daqueles que têm se levantado contra você, porque não é você, sou eu que faço, é a minha espada. Se você tiver esse entendimento, que é o Senhor que vai à frente, que é a espada dele que te dá a vitória, que ele é o Senhor dos exércitos, queridos, não importa o tamanho do adversário ou o número das pessoas que se levantam contra você, porque essa causa é dele e ele diz para você, ponha-se de pé, quero falar contigo, não temas. É isso, não temas. Então nós não podemos ter medo, queridos. Entenda isso. O medo, né, faz com que o Senhor te mande de volta para casa. Faz com que o Senhor te diga, tá com medinho? Volta para a zona de conforto. Você não pode estar no meu exército. Você não vai viver o milagre dessa maneira. Você não pode ter medo. Então é isso. E aqueles que não tiveram medo permaneceram. Mas deixa eu te dizer algo, existe uma outra chave, existe um outro critério, existe um outro princípio, e princípios são inegociáveis. Além de não ter medo, nós precisamos ser vigilantes. Jesus disse, vigiai e orai. Você está aqui numa sala de oração, uma live de oração, tem buscado ao Senhor, amém. Mas nós precisamos, além de orar, vigiar, e o vigiar vem na frente de orar. Precisamos o tempo inteiro estar vigiando, sim, vigilante. E aí o Senhor diz assim, olha, agora só vai com você aqueles que são vigilantes, né? Só que ele diz isso nas entrelinhas, ele diz, ó, desce agora para o rio, deixa os homens beberem água. E aí você vai separar aqueles que vão beber água como cão, né, lambendo a água, e aqueles que vão se ajoelhar. Separe. Imagina a expectativa de Gideão. Porque a maioria desses 10.000 homens que ainda estavam lá se ajoelharam. E apenas 300 pegaram água com a mão e trouxeram até a sua boca. Eu creio que a expectativa de Gideão era: os 300 vão voltar para casa. Pelo menos eu tenho aí 9.700 homens. É pouco, mas é melhor que 300. É isso, queridos. E aí o que aconteceu? Deus falou assim, ó, você pega esses 9.700 e mande voltar para casa. Porque esses 9.700, ao dobrar o seu joelho e abaixar as suas cabeças, curvar as suas cabeças para beber a água, eles não estavam vigiando, eles não estavam vendo se o inimigo estava chegando. E eu preciso de homens vigilantes, homens que não deixem de olhar para o destino. É isso. Deus está dizendo isso para nós. É isso que Deus está falando. Precisamos vigiar o tempo inteiro. Ainda que quando dobramos os nossos joelhos, precisamos estar olhando, precisamos estar vigilantes. Mas os outros que, como cão vigilante, não sei se você já viu um cão bebendo água, ainda que ele esteja lambendo, ele continua olhando para você. Se você estiver perto, ele não fica olhando para baixo, ele olha para você. É exatamente isso. Os homens estavam vigilantes. E Gideão precisava de homens que vigiavam, que estavam atentos, que estavam ali o tempo inteiro prestando atenção no comando de Gideão, no comando de Deus, a qual ele representava. E aí Gideão fica somente com 300 homens.
E aí o Senhor diz, agora tá bom, porque agora eu vou manifestar a minha glória, porque agora eu vou manifestar o meu poder. Lembra do apóstolo Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. 32.000 homens o fazia forte, e agora Gideão tem 300. Então o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza, na ótica humana, porque na ótica de Deus ele não precisava nem dos 300. E aí é óbvio que ele teve medo, mas não a ponto de voltar para o arraial como os 22 homens. Então o Senhor disse assim, Gideão, tá com medo? Faz o seguinte, vá até o arraial do adversário e ouça o que o adversário está dizendo. Queridos, lindo demais isso. Gideão pega o seu moço, pega o seu ajudante e vai até o limite, vai até o máximo que ele podia ir. Chegando lá, ele ouve do exército inimigo contando um sonho. E ele diz assim, eu tive um sonho, dizendo para os outros. E qual foi o sonho? Eu vi um pão de cevada, descendo e rolando. E de repente ele bate aqui em nossa tenda e abate todos nós. Um se levanta e interpreta o sonho. Diz assim, esse pão não é nada que não seja a espada de Gideão, porque o Senhor entregou esse exército em suas mãos. E aí Gideão ouve aquilo e volta cheio de fé. Deixa eu te dizer algo. É lindo, né? É lindo. Mas é estranho, porque Deus já tinha dito que entregaria o exército adversário nas mãos de Gideão. E sabe o que aconteceu? Hello, Moto. Só um minuto que o telefone está tocando aqui. Voltei aqui. E aí o que acontece? Deus disse que entregaria nas mãos de Gideão o exército adversário. E agora Gideão precisa ouvir do exército adversário que Deus entregaria o exército em suas mãos. E aí ele crê. Muitas vezes nós somos assim. Deus vai dizendo, Deus vai falando, Deus vai mostrando as evidências, mas nós precisamos ouvir de alguém. Nós precisamos ouvir até do inimigo que está com medo de nós. Queridos, nós não precisamos de mais nada. Se Deus disse, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ah, pastor, mas Deus não me falou nada. Vai para a Bíblia, queridos. Deus falou e falou muita coisa. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai chegar onde a Bíblia diz que você vai chegar. É isso e ponto. A revelação é a Bíblia. É suficiente. E a Bíblia diz que você é vencedor. Amém? Não. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele já te abençoou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já é abençoado. Então apenas creia. E aí no versículo 13, o sonho. Versículo 14, a interpretação do sonho. E aí vem o versículo 16, a chave da vitória. Gideão diz para os 300, vamos agora no exército inimigo. O Senhor vai nos entregar esses homens em nossas mãos. E aí Gideão agora coloca na mão esquerda. Ah, meu Deus do céu. Deus é lindo demais. A mente humana é limitada para entender como Deus faz as coisas, né? 300 homens. E aí Deus coloca em umas mãos um cântaro vazio e uma tocha escondida dentro desse cântaro, um vaso de barro, né? Por que escondida? Porque estava escuro e ele queria ser elemento surpresa. E na outra mão uma trombeta, só isso, uma trombeta em uma mão e na outra mão um cântaro vazio de barro com uma tocha acesa. E ele disse: nós vamos nos dividir em 3 grupos de 100. E aí aqueles que estiverem comigo vão fazer o que eu fizer e os demais dos outros 2 grupos também vão fazer. Chegando lá, ele quebrou o cântaro de barro, fazendo aquele barulho, e estendendo as tochas acesas, e com a outra mão eles tocaram a trombeta. Queridos, 300 homens.
contra um exército que era tão numeroso quanto a nuvem de gafanhotos, contra um exército que era tão imponente e poderoso a ponto de ter camelos de acordo com o número da areia da praia que não se pode contar. E agora ele quebra o vaso. Agora ele ergue uma tocha acesa, representando o Espírito Santo. E ele toca a trombeta. A trombeta representa a voz de Deus. E quando ele toca a trombeta e a voz de Deus brada, o exército inimigo se apavora e foge. Quando a voz de Deus brada através da trombeta, o Senhor ordena que o exército inimigo comece a ferir um ao outro com a espada. Mas tem um segredo. Além de quebrar o vaso de barro, representando o homem, vaso, né, e de barro, e ele quebra dizendo, olha, não somos nós, porque no primeiro cenário, com 32 mil homens, o Senhor disse que eles iam se vangloriar dizendo que foi eles que fizeram. No segundo cenário agora, com 300 homens, ele quebra o vaso de barro representando o homem dizendo, não somos nós, quem faz na verdade é o Senhor. E aí ele ergue uma tocha acesa representando o Espírito Santo de Deus. E na outra uma trombeta onde ele toca representando a voz de Deus bradando. É isso. E aí quando eles fazem isso, queridos, Gideão grita e diz, quando eu gritar, vocês também vão gritar o mesmo. E eles disseram, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. É isso. Aonde no texto diz que eles tinham alguma espada, Gideão está dizendo, nós não precisamos de espada, nós não precisamos de homens, nós quebramos aqui o vaso representando homens, nós não precisamos de mais nada a não ser o fogo de Deus e a sua palavra, a não ser o Espírito Santo e a voz de Deus bradando. É isso. Nós precisamos somente disso, do fogo de Deus em nós, nas nossas vidas e da voz profética. E a voz profética está dizendo nessa manhã, não temas, eu sou contigo. E aí quando ele diz, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão, todos eles correm. Um fere ao outro e Gideão consegue a vitória. É isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã. E o mais interessante é que quando ele diz a espada do Senhor, é uma faca de dois gumes, né? Eu estava lendo um livro essa semana do apóstolo Luiz Hermínio, Igreja, Sacerdócio. Tá aqui o livro, pega para mim, Bernardo, por favor. Vou compartilhar com vocês que o livro é bênção demais. Sacerdócio, Igreja e Reino. Esse aqui, ó. Luiz Hermínio. E aí o Luiz Hermínio falando sobre a espada do Senhor, ele traz uma outra visão sobre a espada do Senhor. Porque aqui a espada do Senhor trouxe a vitória, né? A espada do Senhor trouxe êxito. A espada do Senhor, né, fez com que eles tivessem o fim que eles desejassem, como eu falei ontem. Mas Jesus viveu algo diferente. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Lembra da história? E aí Jesus disse que ninguém tirava a vida dele. Ele mesmo a entregaria. Porque ele é o autor da vida. Então ninguém tira. Ele dá e ele tira. E aí Jesus, se entregando aos soldados, Pedro puxa a espada, né, e corta a orelha de Malco. E aí Jesus diz, Pedro, guarda a espada. E restaura a ferida da orelha de Malco. Era como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, guarda a espada, porque agora nós estamos sendo direcionados pela espada do Senhor. E muitas vezes a espada do Senhor nos leva para a cruz. E Jesus se submeteu à espada do Senhor. É isso. Então nem sempre a espada do Senhor vai te levar a algo que parece uma vitória. A atender a sua expectativa. Porque a espada do Senhor estava empurrando Jesus para o propósito. E o propósito era a morte. Então entenda, se a espada do Senhor estiver te levando para a cruz, para a renúncia, para matar o eu, para matar a sua vontade, faça como Jesus e obedeça. Porque não é pela minha espada e não é pela sua. Então vá em nome do Senhor. Amém?
É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Estou com meu coração aqui queimando com essa palavra. Tinha muito mais para falar, mas nós não podemos aqui exceder o tempo. Ainda me canso um pouco. Graças a Deus eu estou bem melhor, mas os meus pulmões ainda estão inflamados, ainda estou em processo de restauração. Então, se eu falar muito, eu fico cansado e aí eu não vou conseguir dar continuidade. Mas meu coração está queimando. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui e eu creio que você também. Se não estiver sentindo, eu ministro isso sobre a sua vida. Que essa palavra fique queimando o dia inteiro no seu coração e que o Senhor possa te revelar coisas novas e ocultas que você não sabe. Amém? Então nós vamos orar, como eu disse, nós vamos fazer menção à lista que nós temos, tá bom? Não só nós nessa sala de oração e na sala de oração da meia-noite, mas a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está clamando. Deus tem levantado uma geração de adoradores e de intercessores. Esse é o momento de interceder. Então, quando nós fizermos menção à lista, é a lista que está rodando no mundo e que a igreja está clamando e nós fazemos parte disso. Somos muitos membros que pertencem ao mesmo corpo que só tem um cabeça e o cabeça é Cristo. Então, onde tiver a igreja de Cristo, onde tiver homens e mulheres comprometidos com a palavra, que vão em nome do Senhor, que deixam a espada do Senhor guiar, nós vamos clamar por essa lista. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, exaltamos o teu santo nome por esta manhã, por essa palavra, que ela fique aqui, Senhor, queimando em nosso coração, para que possamos viver a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Pai, muito obrigado pelas bênçãos, muito obrigado, Deus, pelo teu poder que tem se aperfeiçoado em nossa fraqueza. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça que tem nos alcançado. Nós entendemos que nós não merecemos, mas a sua graça tem nos alcançado, o seu amor. Pai, e nós rendemos graças ao Senhor por tudo isso. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, colocar em primeiro lugar as famílias enlutadas, as famílias que estão sofrendo, Deus, porque perderam um ente querido. Essa semana, Senhor, nós recebemos muitas notícias de pessoas que não suportaram, Deus, a enfermidade, pessoas que morreram, ó Pai, no leito do hospital, que morreram em casa. Ó Pai, nós tivemos notícia de famílias que perderam 2, 3 membros da mesma família na mesma semana para o Covid. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Teu Espírito Santo, um Espírito que consola, um Espírito que é o Consolador, que o Senhor venha consolar esses familiares, que o Senhor venha enchê-los de paz, uma paz que excede todo o entendimento, ó Pai, que eles venham entender, ó Pai, que a Sua vontade é melhor que a nossa, que os Seus planos são maiores que os nossos. Pai, em nome de Jesus, encha, ó Pai, esses lares, ó Pai, com a Sua paz. Pai, em nome de Jesus, que haja consolo para os corações. Pai, de igual modo eu quero colocar em Tuas mãos cada enfermo, toda essa lista, Senhor, que está rodando na igreja do Senhor. Ó Pai, que está rodando no mundo. Nós cremos que o Senhor está levantando uma geração de intercessores que tem se colocado na brecha. Nós temos visto isso de perto. Eu experimentei isso, ó Pai, igrejas, ó Pai, denominações diferentes, pessoas que não me conheciam estavam clamando pela minha vida. E isso fez a diferença, ó Pai, para a minha recuperação. E agora nós, Pai, estamos nos colocando da mesma forma como intercessores, nos colocando na brecha, pedindo ao Senhor e clamando: tem misericórdia desses enfermos, tem misericórdia, Pai, dessas famílias. Pai, é em nome de Jesus. Como ministro da Tua palavra, eu clamo ao Senhor. Ó Pai, eu clamo ao Senhor nesta manhã que envie anjos ministradores, ó Pai, nos leitos dos hospitais, nas casas, possam tocar essas pessoas, que uma unção de cura seja derramada sobre essas vidas, ó Pai, que agora, Pai, nesse instante elas sejam tocadas e sejam completamente curadas. Que possamos receber, ó Pai, feedbacks ainda hoje de pessoas que tiveram alta, feedbacks ainda hoje que a ciência não consegue explicar, ó Deus, que de uma hora para outra essas pessoas se recuperaram, de uma hora para outra, Senhor, os exames mudaram, de uma hora para outra, Senhor, o quadro mudou. Nós ministramos isso sobre os enfermos. Nós dizemos para a enfermidade, sendo Covid ou qualquer uma outra sequela que ele tenha deixado, sendo qualquer uma outra enfermidade que o Covid tenha deixado, ó Pai, como sequela, ou Deus, qualquer uma outra enfermidade que tenha assolado essas vidas,
largue esse corpo agora, porque ele não te pertence. Em nome de Jesus, bata em retirada e tire tudo que é seu. Toda a sequela seja retirada agora, em nome de Jesus, e sejam completamente curados para a glória de Deus. Pai, nessa lista, que inicialmente era só para os enfermos acometidos do Covid, ó Deus, e depois veio entrando, Pai, enfermos que estão sendo assolados por outra enfermidade, portas de emprego, ó Pai, causas na justiça. Pai, nós cremos que se as pessoas colocaram o nome nessa lista é porque creem que existe um Deus que abre portas, que existe um Deus que é o justo juiz e bate o martelo para que essas causas na justiça sejam liberadas, que existe um Deus que ainda cura, um Deus que é imutável. Pai, então, em nome de Jesus, ó Pai, eu como homem sou limitado até para me lembrar de todas as causas, me lembrar de todos os nomes dessa lista, mas o Senhor, Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, que sabe o que vamos orar antes mesmo de abrir os nossos lábios. Pai, o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai, que o Senhor venha abençoar cada lista, cada uma dessas causas, e que o seu nome seja glorificado através, ó Pai, de cada milagre que os seus filhos e filhas vão viver. Nós te agradecemos em nome de Jesus por tudo que o Senhor já fez nessa manhã. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que seja um dia de bênção e que você seja surpreendido pelo Espírito Santo de Deus ainda hoje. E assim que as portas se abrirem, assim que o enfermo for curado e o médico der alta, nos dê esse feedback positivo para que possamos compartilhar ou compartilhe, porque nós não precisamos disso. Nós sabemos que Ele é poderoso para edificar a fé de outras pessoas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e você diga amém. Amém? Se essa palavra te abençoou no dia de hoje, compartilhe com um amigo, compartilhe com um ente querido, compartilhe com alguém que precisa ouvir a voz de Deus nessa manhã e ser abençoado assim como eu e você, tá bom? Fique com Jesus, que Deus abençoe a sua vida e a sua família.